Olá, paz do Senhor, este é o seu canal EBD Viva. Olha, eu me chamo Pastor Júnior Pimentel e o propósito do nosso canal é trazer as lições bíblicas da escola dominical na íntegra para os irmãos, né? Todos os irmãos e irmãs nós trazemos agregando valor com os nossos comentários, né? E também nossas singelas contribuições. Sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-lo conosco e ter a oportunidade da sua audiência. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque capítulo 3, versículo 2b. A faixa etária é de adultos e o tema desse trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Eu te convido a ficar conosco, ganhar tempo e fixar o conteúdo da lição juntinho conosco aqui, pois, pela graça de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, nós trazemos este aprendizado para você, irmão e irmã. Olha, meu irmão, você poderá, ao final desta lição, responder a várias perguntas. Dentre elas, nós trazemos algumas. O que Deus fez por intermédio de Moisés? Qual foi a reação do povo à exortação de Samuel? E ainda, o que caracterizou o avivamento em Neemias? Qual foi a marca que precedeu o avivamento no tempo de Neemias? E mais, nós trazemos também esse questionamento para os irmãos que podem ser respondido no final. O que acontece quando Deus envia um avivamento para o seu povo? Na lição anterior, nós vimos que um dos muitos significados que podemos dar ao avivamento é o retorno às primeiras obras. E hoje percebemos dois temas importantes: confissão de pecados e retorno à palavra, à Bíblia Sagrada. Esses dois aspectos são indispensáveis para a busca de um verdadeiro avivamento espiritual. Afinal, nós estamos no primeiro trimestre de um novo ano de 2023, que tenhamos um abençoadíssimo trimestre avivado pelo poder de Deus. A lição de hoje tem por título O Avivamento no Antigo Testamento, um assunto super atual, atualíssimo. É muito necessário para esse século. Nós vamos discorrer sobre essa ação tão necessária cotidianamente para o povo de Deus. Um avivamento que está registrado aí em Levítico, capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos direto ao textuário da lição de hoje. Então disse: eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o meu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, 10a. A promessa do Eterno para o seu povo, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo, e estamos cada dia precisando mais e mais de um avivamento genuíno, direto do sol da justiça, que é o eterno Pai das luzes. Já a verdade prática da lição de hoje, nós vamos meditar, pois a Bíblia nos revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações e súplicas. Só por meio de arrependimento dos nossos pecados, oração, estudo da palavra, guardando os estatutos do Senhor e uma vida dedicada ao Altíssimo, buscando as coisas de cima, que nós somos verdadeiramente avivados. Pois afinal, fomos criados para o louvor da sua glória. O soberano nos responderá e derramará o seu Espírito sem medidas, glória. Chegamos na leitura bíblica em classe da lição de hoje. Ela está registrada em 2 Crônicas, capítulo 34, 29 a 33. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá
e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achará em Israel obrigou o que com tal culto servisse ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus dos seus pais. O desenvolvimento da lição de hoje tem como foco realizar uma visão panorâmica nos avivamentos em diferentes momentos na história de Israel. Muitas vezes, o apelo a esse retorno vinha por meio dos profetas, e atendendo a eles, o rei tomava a iniciativa de acabar com as idolatrias, trazer de volta os princípios da lei e restaurar a adoração no templo. A partir desse estudo do Antigo Testamento, nós veremos o quanto se faz necessário uma busca sincera por meio de um avivamento espiritual, a igreja que precisa de um avivamento, e ele sempre vem por meio de uma busca sincera de um coração contrito que louva o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos aos objetivos da lição de hoje. Número 1, analisar os exemplos de avivamentos no Antigo Testamento. Número 2, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. E 3, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. É um perigo esse tal de formalismo. O comentarista pastor Rinaldo Renovato nos traz na introdução o seguinte: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Sempre quando o povo partia para a idolatria, meu amado, quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, e buscando a Deus e confessando o pecado do povo. Então, o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Um breve comentário aqui. Toda vez que o povo se voltava para Deus, o Todo-Poderoso, foi por meio do ensinamento genuíno da palavra e a observância das suas leis. Olha o que temos no tópico de número 1, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Vamos lá, irmãos? Vamos, amados? Subtópico 1, o avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. E isso, hoje, nós temos o quê? A celebração da Santa Ceia para a gente lembrar. E nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Deus se manifesta por meio do fogo, da sarça ardente, e a presença do Pai, inclusive, purifica o lugar, e onde ele está, a terra é santa.
E nós não podemos, de forma nenhuma, banalizar a presença de Deus, e sim respeitar, adorar, adorar e adorar. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto. Por quê? Porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Está lá em Atos 7, 32 a 35. E nesta passagem de Atos 32 a 35, no capítulo 7, o comentarista nos traz, é parte da pregação de Filipe, que discorre sobre Moisés, recebendo do Senhor um poder para retirar o povo do Egito, movido pelas mãos do próprio Deus. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosíssima, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo como que o rei deixasse o povo israelita sair daquele povo e para a cidade onde Deus conduziria, que é a Canaã. Subtópico 2, o avivamento no templo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde. A apostasia e o desprezo pelo sagrado no templo do sacerdote Eli. Isso tem vários registros aí na lição de hoje, aí, referências bíblicas. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, que é Ebenezer, né? E os israelitas foram derrotados. Resultado: a arca foi tomada pelos filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como a tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. A arca representava a presença de Deus no meio do povo, no meio do seu povo. Mas o povo não podia se prevalecer disso e se distanciar dos caminhos do Pai Eterno e viver uma vida dissoluta, pois Deus retirava sua glória, quando nós estudamos no trimestre passado, e permitia que ocorresse o inimaginável, que era a arca parar nas mãos dos filisteus. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Está lá em 1 Samuel 7, de 2 a 6. Assim, o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande e maravilhosa vitória. Um grande avivamento chegou a Israel e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. 1 Samuel 7,15. Samuel foi desde o seu nascimento consagrado ao Senhor e Deus o usou soberanamente, até exercendo os 3 sacerdote, juiz e profeta. Foi gerado por Ana, uma mulher que não podia ter filhos, como nós vimos aí na Bíblia Sagrada. Subtópico 3, o avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios. Sempre tinha uma volta ao pecado do povo, Nos pátios da casa do Senhor, fez passar pelos seus filhos pelo fogo e usou práticas ocultistas. Está lá em 2 Crônicas 33, de 1 a 10. Como punição, Deus enviou o exército assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu a sua oração e lhe restituiu ao reino, Que maravilha! Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias como rei em seu lugar. Deus sempre tem o fio condutor na história nas suas mãos, nas suas potentes mãos, amados. E por mais que não enxerguemos, a palavra está sendo cumprida cabalmente, nos mínimos detalhes. E a Bíblia diz que o próprio Deus zela pela sua palavra para cumprir. Está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Diante desse momento incerto, o rei Josias
realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou os altares aos demônios, destruiu as imagens de escultura, e isso não é fácil, retirar não é fácil não, e estendeu essas medidas, né, saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Um rei corajoso que tirou a idolatria. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. Está lá em 1 Crônicas 35, de 16 a 19. A Bíblia diz que foi uma celebração da Páscoa que nunca se celebrou uma Páscoa como aquela, com tantos animais oferecidos em sacrifício ao Senhor. Essa leitura, irmãos, é super interessante fazermos, né, que está lá no livro das Crônicas, quando o livro da lei foi achado. Temos também o registro em 2 Reis, capítulo 22, de 3 a 10. Ilquias encontra o livro da lei durante a restauração do templo e a adoração ao Altíssimo pelo rei Josias ao ler o livro da lei do Senhor. Sinopse 1, nesse tópico destacamos os exemplos de avivamento no templo de Moisés, de Samuel e do rei Josias. Tópico 2, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Olha aqui, o comentarista, ele nos blinda apresentando um mapa a ser seguido para alcançar o tesouro chamado avivamento. Subtópico 1, o chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar sendo reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Está lá registrado em Neemias 1,4. Aqui vemos um verdadeiro líder que não se abateu, não deu ouvido a pessoas que o queriam tirá-lo do foco. Ele disse a frase muito pregada em nossos púlpitos: não posso descer, pois estou fazendo uma grande obra. Isto é determinação, isto é perseverança, isso é seguir em frente rumo ao objetivo maior, realizar a obra de Deus em primeiro lugar. Clamou o Senhor e levou o povo a adorar ao Senhor. Confissão dos pecados. Faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também a casa do meu pai pecamos. Esse foi um dos pontos fortes, uns pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa do seu próprio pai. Neemias confessou, mas de todo nos corrompemos contrária, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Neemias 1. A confissão do pecado é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento. Não há um verdadeiro avivamento espiritual sem confissão de pecados. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Subtópico de número 3, avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu ao avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de Deus de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento, né? Temos diversos exemplos na Bíblia das pessoas se voltando para Deus, para a sua palavra. Na história judaica, após 100 anos de cativeiro na terra estrangeira, além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão. E o povo entendeu. Como resultado,
né, sobrevém um poderoso avivamento sobre o povo. Então houve quebrantamento e alegria, festas ali na praça principal diante da Porta das Águas. Iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio, né? Temos aí um destaque que o povo permaneceu sedento, se alimentando espiritualmente da palavra de Deus. Esdras trouxe o ensinamento genuíno e a palavra que vivifica, que alimenta a alma, que socorre o aflito, que sacia a nossa alma. Foi a mola mestra para o avivamento. Glória a Deus. Sinopse 2, no avivamento em Neemias, vemos 3 elementos importantíssimos, chamado confissão de pecados e ensino. É o verdadeiro ensino. A escola dominical é o alicerce da igreja que cresce. Tópico 3, o avivamento é a palavra de Deus. Subtópico 1, a palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem. Como diz o apóstolo Paulo, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Como aprendemos, Deus é um ser extremamente organizado. E as minúcias são obra das mãos do Altíssimo. Ele requer um verdadeiro coração, contrito e moldado para ele, e as brasas juntas fazem a verdadeira fogueira santa. O comentarista nos traz que a marca desta orientação apostólica não é exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Meninices, chocarrices, Deus não se agrada, mas uma vida contrita e renovada na presença do Altíssimo. Aqui há orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um verdadeiro avivamento, um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Subtópico 2, cuidado com o formalismo. É muito importante esse ponto, hein? O que queremos dizer a respeito de formalismo? Que ele é formal, metódico e rigoroso. Os fariseus eram mestres do formalismo, mas o formalismo engessado, olha o que Jesus, Filho de Deus, nos afirmou lá registrado por João no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade na palavra, liberdade no Evangelho. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal se sobrepõem à necessidade espiritual da igreja. Não podemos focar e sermos dessa forma. Ora, quando Deus envia o avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja, né? Os corações estão sensíveis à voz de Deus e nós precisamos ter discernimento para isso. Os dons espirituais atuam de maneira abundante e a atmosfera espiritual muda o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra, irmãos. Deus, ele faz para edificar o seu santo. É por isso que ele traz o avivamento. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Não é para escândalo, não é para dar show, não é para nós, mas toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor, Rei dos Reis. Sinopse 3, a palavra de Deus corrige o caminho para a prática espiritual equivocada e, ao mesmo tempo, alerta para o perigo do formalismo. Na conclusão da lição de hoje, os avivamentos do Antigo Testamento nós aprendemos que servem como resposta
ao quebrantamento espiritual e às orações do povo. Por isso nós precisamos de estar quebrantados na presença do Senhor, orando o tempo todo, né? Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou decadência espiritual e moral. Quando o povo está arrochado, está apertado, está no estreito, a misericórdia e a bondade de Deus sempre promove restauração de Israel, que esses avivamentos, né, do Velho Testamento nos despertem para fazer a vontade de Deus neste tempo, agora, de frieza e mornidão espiritual. Para encerrar a lição de hoje, eu trago um texto maravilhoso, registrado em 1 Samuel 7, de 1 a 12. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, e o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isso, disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispás e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós também dizemos: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é um Deus poderoso, todo-poderoso. Todo poder está em suas mãos. Nós servimos um Deus vivo, um Deus santo, um Deus puro, um Deus poderoso, um Deus que pode mudar o rumo da vida do seu aluno, da nossa vida, professor, mestre, você que ensina, você que aprende, você que é um líder espiritual na sua igreja, você que é um missionário. Deus, Ele é misericordioso, e Ele nesses dias, Ele trará e está trazendo um verdadeiro avivamento espiritual, porque nos últimos dias está previsto que Ele traria esse avivamento sobre toda a carne. Nós precisamos orar sem cessar, para que Deus nos avive, para que Deus reavive a nossa alma, e que nós possamos nos alimentar do alimento genuíno que é a palavra de Deus, que nós possamos buscar a sua presença, que nós possamos estar sempre, cotidianamente na sua casa, para aprender a sua palavra, na escola dominical, frequentarmos os cultos, estarmos juntos, porque juntos
nós somos fortes e fortalecidos não em nós mesmos, mas fortalecidos pelo Senhor, pelo seu Espírito, para que possamos resistir com armaduras espirituais às ciladas do maligno. Que nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos todos que ficaram até aqui neste momento, observando e aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Sê com eles, abençoa, Senhor, cada um, cada uma, Senhor, cada vida, Senhor. Concede aquilo que os corações dos Teus filhos estão precisando. Sê com cada um deles. Sê comigo também, Pai. Nos fortalece, nos abençoa, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco e nos dar a honra da sua audiência. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.